autoridade em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, depois de 2 louvores, aonde certamente alcançou o teu coração, nós queremos te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 40. Nós iremos ler aqui apenas um versículo. Isaías 40, verso 1. Pega a tua Bíblia, abre-a, porque embora estejamos em uma live, mas estamos cultuando ao Senhor. Você tem liberdade na sua casa, no seu lar, para glorificar a Deus, para falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe conceda. Você tem liberdade para exaltar aquele que merece. Isaías capítulo 40, verso 1, a Bíblia diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Espírito Santo de Deus, a tua palavra será ministrada neste momento, de forma que o Senhor possa falar a cada coração, através do teu Espírito Santo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 40 do profeta Isaías traz no seu versículo 1 uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, uma mensagem aonde o profeta inicia evidenciando que Deus estava trazendo o bálsamo sobre o seu povo. Entretanto, para que isto viesse a ocorrer, é preciso observar todo o contexto daquilo que Isaías está falando. Isaías estava dizendo que Deus havia posto um fim, ou haveria de pôr um fim, uma vez que trata-se de uma mensagem profética e até mesmo escatológica. Observe que o profeta diz no verso 2: falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O profeta está trazendo à memória algo que o povo de Israel, Jerusalém, passou a fazer. Deus havia levantado o profeta Jeremias, aonde Deus havia dito pela boca do profeta que deveria o povo voltar-se para Deus, para que não fosse ou viesse a ser destruídos pelos caldeus, a nação babilônica. Mas o povo não deu ouvido. O povo então disse: Deus, nós não queremos a sua interferência em nossa vida.
nós não aceitamos o conselho que tu estás a dar através do profeta Jeremias. Queremos seguir segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio eu, de forma que todos nós sabemos e conhecemos a história. Jerusalém é vencida, os caldeus fazem dos remanescentes exilados. Agora o povo começa a padecer e a sofrer as consequências de suas ações, de suas decisões, que os levaram para longe de Deus. E é importante entendermos que quando Deus fala através do profeta que haviam eles recebido o povo em dobro da mão do Senhor, Deus não está dizendo, ou o profeta não está dizendo que Deus executou um juízo severo ou um juízo desproporcional, porque isso negaria o amor de Deus. Esse atributo está intrinsecamente ligado aos demais atributos, de forma que a justiça de Deus, ela age também dentro do parâmetro do amor. E a pedagogia de Deus é quando nós nos voltamos para longe dele, quando nós nos rebelamos contra a sua vontade, automaticamente Deus, ele não tem como agir, não tem como fazer, não tem como ter a legalidade, porque esta depende de nós darmos a legalidade para ele agir. Assim, a Bíblia está nos dizendo que então Deus executou o seu juízo, e ao executar o seu juízo, o Senhor trata com o seu povo, o Senhor trabalha e o Senhor anuncia algo que iria fazer. E o que Deus iria fazer era libertar o seu povo do domínio babilônico. E observe no versículo 4, no verso 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. Observe que quando fala que o vale será exaltado, o que Deus está dizendo é que o vale, o caminho que o profeta estava preparando para a vinda do Senhor, era um caminho que deveria ser aplainado. Então os vales que estão lá embaixo teria que aplainar, colocando ali o alicerce, os elementos necessários para que a estrada pudesse estar corretamente pavimentada. Os montes que estivessem altos teriam que ser derribados. E aqui o profeta está utilizando uma linguagem que acontecia na sua época. Quando o rei, ele ia para alguma cidade, primeiro na sua frente, ele mandava um arauto. E esse arauto, ele era responsável para ir à frente do rei, ou na frente, e observar como as estradas estavam. Por quê? Porque os aldeões, os agricultores, eles limpavam seus terrenos e lançavam as pedras nas estradas. E ao lançar, isso gerava obstáculos. Guarde esta palavra: obstáculos eram gerados. De forma que quando o arauto vinha e observava aquilo, automaticamente
o arauto, ele chamava aqueles homens, os moradores, para que eles pudessem ou consertar estradas antigas ou fazer estradas novas, porque o rei haveria de passar. É isso que o profeta está chamando a atenção. Deus estava dizendo: eu irei tornar a conversar, a me relacionar com o meu povo. Por quê? Porque eles entenderam que sem mim não há final feliz. Sem mim o exílio é certo. Sem mim a certeza de destruição, de escravidão é chegada. Mas quando Deus se manifesta, a coisa é diferente. Quando Deus ele se manifesta, o quadro terrivelmente é mudado. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe: que a intervenção divina só é possível ou só se manifesta quando há um expurgamento, uma limpeza, uma transformação, uma purificação do seu povo. Pastor, eu não entendi. Observe comigo. Quando Deus ele fala ao profeta Joel, antes de Deus dizer e afirmar que é chegado um novo tempo, que é chegado um novo momento, que vai restituir, primeiro há uma assembleia solene chamada, há um jejum chamado, os sacerdotes têm que chorar entre o alpendre e o altar. Primeiro deve haver arrependimento. Quando Deus utiliza e fala através do seu servo, e o próprio Deus diz: Salomão, a minha glória vai habitar, mas é necessário uma coisa: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus está falando. Toda intervenção divina só é possível quando há um quebrantamento, um arrependimento, uma confissão de pecados, o abandono de uma vida pecaminosa. E Deus está dizendo aqui: Isaías, fala para o meu povo que as ações que os levaram para longe de mim e que fizeram eles acarretarem sobre si a consequência de um julgamento e de um pecado que eles mesmos procuraram, agora, mediante o arrependimento deles, eu irei promover uma grande interferência na vida deles. Irei, a partir deste momento, manifestar o meu poder, o meu braço irá agir. Pastor, vai escutando, é a palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção que mediante o arrependimento, mediante a confissão dos pecados, mediante o abandono da prática, o Senhor se lembrou do seu povo, o Senhor se lembrou de Jerusalém, o Senhor se lembrou da nação que Ele escolheu como a menina dos seus olhos. A amizade
foi reatada. Israel foi liberto e Deus utilizou de Ciro, a ave de rapina, um rei oriental que governava a Pérsia, para libertar o seu povo do exílio babilônico. Entretanto, eu chamo a sua atenção que esta mensagem profética, ela transcende, ela vai muito mais além do que a época babilônica. Por quê, pastor? Porque os evangelistas, quando falam sobre o precursor do Messias, aquele que prepararia o caminho do Messias, a saber, João o Batista, alguém que na teoria não teria qualquer possibilidade aos olhos humanos de ser aquele que desempenharia uma função tão honrosa. João Batista acumula em si a dispensação da antiga aliança e a da nova aliança. Ele é o elo que, depois de 400 anos de silêncio da voz de Deus, levanta-se como profeta. Mas, pastor, ele disse que quando perguntaram se ele era o Cristo, se ele era o profeta, ele disse que não era nem o Cristo nem o profeta. Entenda, quando João é questionado se ele era o Cristo, de fato ele não era. Se ele era o profeta, de fato também não era. Por quê? Porque o que aqueles homens, aquela delegação dos judeus que representavam uma classe específica, naquele momento os fariseus, queriam saber é se ele era o profeta que Moisés havia falado, que seria o mediador entre Deus e os homens, e que todos os homens deveriam escutá-lo. Ou seja, João não era Cristo, o profeta. Um profeta que não viveu segundo a sua própria vontade. Um profeta que não falou o que queria. Um profeta que não buscou agradar a sua geração. Isaías profetiza acerca de um profeta que surgiria nesta terra, e este profeta marcaria a sua geração. E observe, queridos, que João, desde o ventre da sua mãe, era cheio do Espírito Santo. Porque a nossa geração está cheia de profetas, ou de pseudos profetas, que profetizam o que você quer ouvir, que falam aquilo que vai agradar aos teus ouvidos, que vai dizer tudo aquilo que vai te levar a passos largos para o inferno. Mas João, ele traz uma mensagem diferente, e é esta mensagem que nós temos compromisso de transmiti-la, a mensagem de arrependimento. Eu não estou aqui para profetizar para você algo que vai agradar aos teus ouvidos. Eu estou aqui para transmitir a palavra de Deus. E como o profeta João, ele cheio do Espírito Santo, desde o ventre, Maria vai visitar Isabel, e quando Maria ouve a voz de Isabel, a criança, eu acho lindo quando Lucas fala que a criança que estava no ventre de Isabel, quem era esta criança? João. Ele começa a saltitar dentro do ventre, e quando ele pula dentro do ventre da mãe, Isabel é cheia do Espírito Santo. Este era o profeta que haveria de vir, que haveria de preparar o caminho do Messias, que haveria de aplanar as estradas, derrubar os montes e aterrar os vales.
E quando o profeta Isaías, ele fala de aterrar os vales e derrubar os outeiros, ele está falando da natureza pecaminosa do homem. Ele está dizendo literalmente que Deus estava quebrando os corações duros e insensíveis à sua voz, porque a estrada precisaria ser pavimentada, a estrada precisaria ser aplanada. E João, lá na frente, com essa missão, ele começa a quebrar montes, ele começa a preencher vales, ele começa a dizer para uma geração, a geração que estava para experimentar a chegada do Rei com o seu reino. Ele então diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus está falando com alguém. Deus está falando com alguém aí. E Deus está dizendo: é tempo de arrependimento. E não é pastor que vai fazer você aplanar a estrada, não. O pastor, o profeta, o mestre, o doutor, aqueles a quem Deus levanta, ele fala aquilo que está escrito, mas quem vai pegar as pedras para aplanar a estrada, quem jogou a pedra foi você. Quem cavou e buscou a viver na prática do pecado foi você. Então é você que vai agora endireitar os caminhos, aplanar a estrada, para que o Rei possa entrar com a misericórdia sobre a sua vida. João então prepara e diz: ei, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. As multidões vinham até João. Milhares de pessoas desciam ao deserto para ouvir João. Primeiro sinal: o caminho do arrependimento implica em descer para ouvir a voz de Deus. Desça do pedestal do seu eu. Desça do altar das suas vontades. Deixa Deus intervir com o milagre que você precisa. Deixa Deus produzir em você e fazer você viver tudo aquilo que o reino dele permite. Deus quer que você entenda. João, quando prepara o caminho, João traz, ele vai preparando o caminho através de uma mensagem de arrependimento. E observe que ele vai batizando com água, e água fala de limpeza, água fala de purificação, água fala de transformação. João então vai trazendo uma mensagem para os seus, e os seus começam a acreditar e a dar crédito à mensagem que João traz. E as pessoas começam a entender que João é um enviado de Deus, é alguém que veio da parte de Deus, é alguém que está no cronograma de Deus para uma missão. João então se depara com uma das maiores cenas, ou a maior de todas. Embora fosse meio primo carnal de Cristo, até Cristo se revelar, João não sabia quem era o Messias. Mas quando Jesus vai para ser batizado por ele
evidenciando ali o maior sendo batizado pelo menor, um padrão de justiça do reino de Deus, um padrão de pureza do reino de Deus. João batiza e João vê um sinal. João vê o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba repousar sobre Jesus. E uma voz que do alto falou e disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu quero concluir essa mensagem diante de um contexto histórico do Velho Testamento, transcendendo para a nova aliança, objetivando para que você entenda esta verdade. Ninguém entrará no reino de Deus sem a chave do arrependimento. Deus só intervém quando temos a chave do arrependimento. E arrependimento não é remorso. Arrependimento não significa propriamente lágrimas descerem dos nossos olhos. Arrependimento é quando nós mudamos, damos meia volta, temos uma mudança mental, passa pelo emocional, sim, mas a razão está ativa, porque eu preciso entender o que eu estou fazendo, o que eu preciso deixar de fazer, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim. Deus não tem para você algo carnal. Deus tem para você algo espiritual. O padrão de Deus não é desta terra. O padrão de Deus é celestial. Observe que Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João disse a mesma coisa, porque aquele que estava trazendo a mensagem do reino dos céus, que estava trazendo o reino dos céus para esta terra, o nosso Cristo, para que os homens pudessem viver, para que os homens pudessem desfrutar daquilo que tem no céu, aqui na terra. E Deus está falando com você, que você pode até ser membro de uma instituição religiosa, você pode até ter credencial de obreiro, mas o que Ele quer que você entenda é que nada disso te credencia para estar no reino dele. É necessário arrependimento. Literalmente, o arrependimento produzirá em nós uma lavagem, uma purificação, uma santificação. As estradas serão aplanadas e nós entraremos pela porta e viveremos, desfrutaremos tudo aquilo que o reino de Deus pode ofertar. Queridos, assim, eu quero finalizar com o que o profeta Isaías disse. O profeta disse que depois que as estradas fossem aplanadas, a glória do Senhor se manifestará. A glória do Senhor se manifestará. João aplanou, trouxe uma mensagem de arrependimento, para que nós viéssemos a entender, ou o povo à época viesse a entender, a necessidade de se lavar, de se purificar. Depois disso, porque o rei, a glória estava vindo para a terra. Jesus é
a glória de Deus. E Ele veio, Ele veio para mim, para você. Entra pelo caminho do arrependimento, porque a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Pastor, irmão, eu estou até evitando em falar, porque hoje os homens estão aí, governadores baixando decretos, se achando semideuses, que ferem a lei maior da Constituição. Igrejas estão sendo fechadas. Eu vi esses dias até missa, em que estava sendo transmitida online, sendo parada, interrompida. Estes homens mortais não são nada. É isso, governadores, prefeitos, juízes, desembargadores, ministros do STJ, do STF, não são nada. Todos eles, Isaías fala no mesmo texto, são considerados como nada, como uma gota em um balde. Mas o Deus que você serve, Ele é poderoso. E eu quero liberar uma palavra de consolo sobre a tua vida. Aquele que entra e que abre a porta com a chave do arrependimento, a glória de Deus vai se manifestar. E ninguém vai parar a igreja de Deus. Não tem capeta, não tem homem, não tem inferno, não tem principado, não tem potestade, não tem hostes infernais, não tem tronos nem domínios que vai impedir que Deus haja, que Deus opere, que a igreja continue triunfante. Portanto, receba esta palavra. É tempo de arrependimento, e através do arrependimento a glória se manifesta. E quando a glória se manifestar, não tem Covid, não tem coronavírus, não tem enfermidade, nem doença, nem homens, nem decretos que vai impedir, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A glória vai se manifestar. E mais do que isso, fica firme na presença de Deus, porque a glória se manifestará. Oh Jesus! Irmão, é muita coisa, mas eu deixo esta palavra, porque estamos chegando ao término desta live, deste culto. Mas guarda isto: arrependimento é a chave que abre a porta da intervenção divina. Que Deus te abençoe. Queridos, neste momento eu quero agradecer a todos aqueles que estão cultuando com Deus nesta live, neste culto, o culto da família. Eu quero temos aqui muitos pedidos de oração pela nação, pelas famílias. Hoje estivemos em jejum e consagração, a pedido do nosso presidente da República. Pela primeira vez no Brasil, um presidente pede oração e jejum pelas famílias, pelas pessoas também que perderam os seus entes queridos. Diaconisa Geni, Diaconisa Simone, Evangelista Israel, pastor aqui da ADN Prainha, Osiel, meu amigo, Deus te abençoe, está sempre ligado. A Evangelista Gilberte também, Diaconisa Elaine, a nossa irmã Paula Brito, Diaconisa Silvia, o Evangelista Valdécio, que pede oração específica também pelos seus pais, e a Evangelista Sandra, que pede oração pelos pastores e autoridades. Enfim, a Evangelista Isabel, Diaconisa Geni, Diaconisa Simone, todos aqui estão pedindo também oração pela nação, pelas famílias, por este momento. E nós queremos orar agora. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Querido Deus e eterno Pai,
Neste momento oramos, ó Deus, em favor de cada família de nossa nação, dos entes queridos de cada um também que faz parte do corpo de Cristo, vidas que foram ceifadas por este vírus ou por outra enfermidade ou por outra forma. Que o Teu Espírito console estas famílias e que o Senhor possa guardar cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa guardar e abençoar as nossas autoridades, que a Tua mão possa, Senhor, intervir e o Teu nome possa ser glorificado, que os governantes possam entender o valor e o poder da igreja que Te serve, porque Deus, muito mais do que religião, muito mais do que instituições, nós somos templos, nós somos filhos, e como filhos temos conexão com o nosso Pai. Portanto, eu peço agora, aonde tiver um enfermo, que o Senhor mande cura. Eu peço agora que aonde tiver alguém necessitando da Tua intervenção, que através da palavra que foi ministrada, esta pessoa entenda que para o Senhor agir é necessário o arrependimento. Eu ministro a Tua bênção sobre a vida de todos, ó Pai, todos que estão sintonizados nesta live, aonde esta live alcançar, Pai, que toda a nossa nação possa reconhecer que somente o arrependimento dos seus pecados fará o Senhor intervir. E nós estamos crendo que este arrependimento está chegando e vai ser gerado como consequência um verdadeiro arrependimento, avivamento. Pecados serão extirpados, a purificação será manifesta e a glória do Senhor será patente aos olhos de todos aqueles que creem no Seu nome. Portanto, é isso que nós oramos e Te pedimos: sara a nossa nação, sara o nosso país de toda a corrupção humana, espiritual e social, em nome de Jesus.